Vamos sentar, né? Abrir em Hebreus. Hebreus, e vamos ler capítulo 1. E vamos ler do versículo 1 a 4. Nós vamos ficar algum tempo nesse versículo, nestes versículos 1 a 4. Hebreus 1 a 4. Todos já acharam? Eu vou esperar. Olha como essa carta começa. Você tem que prestar bastante atenção no que ela vai dizer. Posso ler, queridos? Posso? Eu vou ler. Olha como ela começa. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, já foi feito, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então vamos parar um pouquinho nisso. Em que época essa carta aos Hebreus foi escrita, né? Ela foi escrita por volta do ano 70 depois de Cristo. Então, pelo menos uns 36 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Então, ela foi escrita por volta do ano 70. Veja bem, mais de 3 décadas depois. Agora, o autor dessa carta, ele é desconhecido. Uns falam que foi Barnabé, outros falam que foi o apóstolo Paulo, mas ele é desconhecido. Ele não se identificou, não é? Uma boa parte fala que foi o apóstolo Paulo, mas que seja. Uma coisa nós sabemos, que ele conhecia bem o Velho Testamento, ele conhecia bem a lei, e ele está sendo usado por Deus para escrever essa carta para quem? Agora você tem que perceber isso. Essa carta é escrita aos hebreus. Quem são os hebreus? Aquelas pessoas, os judeus que nasceram debaixo da lei, que desde criança foram ensinados a eles a lei de Moisés, não é? Eles conheciam todo o Velho Testamento. Imagine a mente dessas pessoas que estão recebendo esta carta e lendo esta carta. Eles são judeus, conhecem o Velho Testamento, conhecem as leis de Moisés, sabem como Deus se revelou a Moisés. Só que agora veio a nova aliança. Então imagine a cabeça desses hebreus, esses que estavam recebendo o Evangelho, acostumado com a lei uma vida inteira, acostumado com Deus Jeová, o trovão, o relâmpago, a manifestação de anjos, né? E de repente eles recebem o Evangelho, e agora aquele Deus que eles conheciam no Velho Testamento, ele aparece por revelação de uma forma totalmente no Novo Testamento. Então imagine o conflito que estava na cabeça desses hebreus para aceitar a mudança de aliança, né? A mudança do velho para o novo, uma vida totalmente tradicional na lei, no Velho Testamento. Agora chega as boas novas de grande alegria, e vai mudar tudo aquilo que desde criança, por tradição, eles tinham aprendido dos pais. Eles conheciam a história de Moisés, do povo hebreu, eles conheciam os profetas, até o último livro que foi Malaquias, né, do Velho Testamento.
Então o escritor agora vai ser usado para... É um período de transição, que eles vão sair da lei, eles vão entrar no Evangelho, entrar na graça de Deus e ter uma nova visão de Deus. A mente deles vai ser trabalhada agora para deixar um pouquinho a visão do Velho Testamento. Eles vão passar por conflitos e aceitar a revelação da nova aliança e do Novo Testamento. Vocês estão entendendo isso? Então é como as pessoas hoje, elas acostumaram muito com o Velho Testamento, muitas pregações, elas não sabem, mas elas estão debaixo da lei profundamente, né? A visão que elas têm de Deus é o Deus do Velho Testamento. Aí você começa a falar da graça, da justificação, da libertação do império das trevas. O que acontece na cabeça desses irmãos? Dá um nó. Por quê? Porque eles estão tão arraigados naquelas coisas, na prisão do diabo, na dificuldade, na justificação por obras. Eles estão com aquela visão do Deus do relâmpago, do trovão do Velho Testamento, quando veio a lei. E você começa a falar da graça de Deus, do Evangelho. Então acontece a mesma coisa que estava acontecendo com esses hebreus, todos judeus, acostumados e ensinados com a lei. Agora tudo mudou. Então é difícil a pessoa largar tudo aquilo que aprendeu e instantaneamente aceitar uma mudança. Então precisa de alguém que saiba muito bem como eles creem, alguém que saiba muito bem o que está na cabeça deles, para poder, através da palavra de Deus, começar a tratar e injetar devagarinho uma nova revelação, a revelação do verbo que se fez carne. Qual a visão que eles tinham de Deus no Velho Testamento? Do Monte Sinai, quando veio a lei. O que aconteceu lá? Nós vamos ver isso mais para frente. Houve trovões, relâmpagos, fumaça, né? E Deus falou para Moisés: olha, o povo não pode nem chegar perto do monte, porque se eles chegar perto do monte, eles vão morrer, eles não vão suportar. Nenhum animal podia chegar perto daquele monte. Então, qual a visão que eles tinham do Deus do Velho Testamento? O Deus do trovão, do relâmpago, da fumaça, do raio, do tremor, não é? Agora Deus se manifesta no Novo Testamento totalmente diferente da visão que eles tinham. Como que Deus se manifesta? Deus se manifesta agora em forma de homem. Essa vez não teve trovão, não teve relâmpago, o monte não ficou fumegando. Agora Deus na nova aliança se manifesta como um deles, como um homem. Então você vai ver que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles tinham uma dificuldade enorme de crer em Jesus Cristo, porque eles viam Jesus Cristo com um corpo humano. E quando Jesus Cristo falava que era filho de Deus, para um judeu falar que era filho de Deus era se fazer igual a Deus. Então quantas vezes você vai ver eles tentando apedrejar e matar Jesus, porque dizia: você se fez igual a Deus. Na mente deles era um problema sério. Vocês estão entendendo isso ou não? Então esse escritor é alguém que conhece o Velho Testamento, conhece a lei. Agora vai tratar com os pontos principais, tentar fazer a transição do velho para o novo, tentar trazer a eles uma visão de Jesus Cristo, do Deus encarnado, tentar tirar eles da visão do monte, do relâmpago, do tremor, da fumaça, como era no Velho Testamento, e tentar conduzir eles a uma visão de Deus em forma de homem, do Deus da nova aliança. Então imagine a mente desses judeus, acostumado com a lei, com toda aquela movimentação do Velho Testamento, para eles agora crerem em Cristo e ajustarem o coração deles com a verdade, a nova verdade revelada. Então é um trabalho muito grande. Por quê? Porque o cristianismo, ele nasceu no meio do judaísmo, né? Você pode ver que Jesus era judeu, e Jesus era judeu, ele veio cumprir a lei dos judeus, entende? Ele veio
nos libertar da lei, e o cristianismo nasceu no meio do judaísmo, uma coisa que nasceu ali dentro. Pode ver que no começo da igreja era uma perseguição mortal para cima dos cristãos. O próprio apóstolo Paulo, que era um judeu, um fariseu rigoroso, ele tinha autorização para prender e jogar na cadeia aqueles que ele encontrasse nas sinagogas, porque eles tinham o cristianismo como uma seita. Então você vai ver que o período de ajuste, quando Jesus veio, ressuscitou e começou a igreja, foi um período de muito conflito. Eles queriam matar o apóstolo Paulo também, de qualquer jeito, porque julgava que aquilo que Paulo falava era uma heresia e era contra os ensinos de Moisés, o tempo todo. Eles também tinham uma dificuldade enorme de aceitar a nova aliança. Vocês estão entendendo isso direitinho? Então é normal, meus irmãos, que em muitas igrejas, quando você fala em justificação, em preservação, em novo nascimento, em libertação da obra do diabo, que nós já fomos libertos, a cabeça deles está presa, é contrário ao que está dentro deles. E muitas vezes você fala o evangelho, eles mesmos que se autodenominam cristãos, eles vão rejeitar a própria verdade até passar por esse período de transição que todos nós passamos um dia, sim ou não? Então está bem claro isso na tua mente? Então olha como ele começa dizendo, olha, versículo 1 de Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado, como que Deus falou em outro tempo? Outrora, na mente do escritor, é lá no Velho Testamento, né? Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Para quem Deus falou outrora de muitas maneiras, né? Ele fala de muitas maneiras, de muitas vezes e muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então é aí que eu tenho que começar a perceber o quê? Que muita fala do Velho Testamento não tem nada a ver com a igreja do Novo Testamento. Muitas formas de Deus falar com o povo do Velho Testamento foi para aquele momento que eles estavam vivendo lá, foi para corrigi-los naquele momento que eles viviam debaixo da lei, que não tem nada a ver com a igreja que vive hoje no Novo Testamento. Então, quando eu olho para o Velho Testamento, eu tenho que discernir o quê? Que muitas coisas que estão lá não são para mim. Está na Bíblia, Deus falou, mas para quem Deus falou? O que o povo estava vivendo naquele tempo? Então, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Quando ele fala aos pais, quem é que ele tem em mente? Ele tem em mente todos os irmãos do Velho Testamento, os patriarcas, os profetas. Deus falou a eles de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas e nos últimos dias? Qual foi a voz de Deus? Nos últimos dias Deus falou por quem? Pelo Filho. Então, você que vive os últimos dias, você vai dar atenção a quê? A forma que os profetas falaram aos pais? Você vai ter uma visão da forma que Deus falou nos últimos dias para nós? E falou através de quem? Através do Filho. Então eu vou ouvir quem? O Filho? Ou a forma que foi falado na velha aliança? Eu vou ouvir o Filho, porque eu estou na nova aliança. Está bem claro isso? Sim ou não? Então você tem que entender que muitas coisas que estão escritas na Bíblia, que saíram da boca de Deus, orientação de Deus no Velho Testamento, é bíblico, mas foi falada e foi revelação para eles daquele tempo, que não tem, a igreja nem existia, o Filho de Deus não havia nem nascido na terra ainda. Então eu não posso pegar a igreja hoje e levá-la lá para o Velho Testamento e levar ela a praticar certas coisas que foram postas só para o judeu praticar. Não posso levar a igreja que está no Novo Testamento a ficar fazendo coisas impostas aos judeus, porque eles viviam debaixo de lei e Deus falou com eles de muitas maneiras aos pais, mas nos últimos dias nos falou por quem? Nos falou pelo Filho. Então o maior problema na igreja hoje é a mistura do velho com o novo.
É mistura. Você vê as pessoas fazendo sacrifício do Velho Testamento. Você vê a igreja sendo levada a fazer coisas da velha aliança que já foi abolida por Cristo na cruz. Então ficou uma mistura, a pessoa não sabe o que é, o que não é, e geralmente fica cega para a nova aliança. Então vamos lá um pouquinho para o Velho Testamento, trabalhar na palavra de Deus. Vamos lá, vamos pegar um texto muito falado do Velho Testamento. Vamos lá, Hebreus, Deuteronômio 28, vamos lá. Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Então Deuteronômio 28, você tem que ter isso em mente. Para quem essa carta foi escrita? Ela foi escrita para os judeus. Quem eram os judeus? Aqueles que estavam debaixo da lei, que conheciam a lei de Moisés desde criança. Eles tinham a revelação de Deus no Velho Testamento, entende? E é aquela cabeça que eles tinham. A igreja é outra coisa. Então essa carta está sendo dirigida aos judeus, os que nasceram debaixo da lei, viviam debaixo da lei, se circuncidaram, todos eles guardavam a lei. É para essa gente que o escritor está escrevendo. Vai trabalhar na mente deles com a verdade da revelação do Novo Testamento. Então, Deuteronômio 28, né? Vamos ler desde o Deuteronômio, acho que 10. Vamos lá, volta um pouquinho, para você ter uma visão. Deuteronômio 10 são as segundas tábuas da lei. A primeira tábua da lei, Moisés subiu no monte e Deus escreveu as tábuas da lei, né? E quando Moisés voltou, o povo estava em rebelião lá embaixo. Fizeram aquele bezerro de ouro, estavam adorando tudo aquilo, aquela coisa toda. Então Moisés ficou tão nervoso que ele quebrou aquelas tábuas da lei. Agora Deus vai escrever as segundas tábuas da lei. Só que essas tábuas foram lavradas por Moisés. Deus não preparou as tábuas. Moisés tinha que preparar as tábuas, subir no monte de novo, que Deus ia escrever os mesmos mandamentos de novo. Então é isso que está acontecendo aqui. E daí para frente, Deus vai pondo um monte de leis, um monte de acontecimentos. Olha o versículo 26 do capítulo 11 de Deuteronômio, para você ver se esse texto não é um texto da velha aliança. Olha lá, Deuteronômio 11, 28. Nós vimos o 10 e vamos chegar até chegar ao 28. 11, 26. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Para quem Deus está falando isso? Para esse povo, que Moisés vai subir no monte, vai trazer a tábua da lei escrita. Eles vão assumir um compromisso com Deus de guardar a lei. Deus está dando aquele monte de leis. Então Deus está dizendo para eles: olha, eu ponho diante de vocês hoje a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Hoje o que? Moisés está trazendo a lei está escrita, eles têm que cumprir a lei. É esse o mandamento do Senhor para eles. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conhecem. Então Deus está pondo diante deles bênção e maldição. Se vocês guardar tudo que eu quero, vocês vão ser abençoados. Se vocês se desviarem, vai cair sobre vocês a maldição. Você acha que isso aqui é um texto para o Novo Testamento? Não. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Mas para quem Deus está falando? Para aquele povo que está com a tábua da lei e é obrigado a guardar a lei. Então Deus está dizendo para eles: olha, vocês têm que cumprir tudo isso. Se vocês cumprirem, serão abençoados. Se não cumprir, cairão debaixo de maldição. É hoje que vocês vão escolher. Agora eu não posso pegar um texto desse, transferir isso para a nova aliança. Por quê? Porque nesse tempo Cristo não havia morrido, não havia pago o preço dos pecados, o sangue não tinha sido derramado, o diabo não tinha sido derrotado. E levar a igreja a crer nisso aqui, ameaçar: se você não cumprir tudo hoje, você está debaixo de maldição. Se você obedecer, vai ser abençoado. Por quê? Hoje Cristo já veio, Ele já tomou sobre si a maldição.
já pagou o preço da redenção, já cumpriu a lei, e nós vivemos um Novo Testamento. Mas quanta gente pega esse texto e prega isso para a igreja, que a igreja tem que decidir hoje, e prega tal de maldição hereditária sobre a vida das pessoas. Vocês estão entendendo isso? Então esse é um texto, está na palavra de Deus? Está, é palavra de Deus? É, mas para quem Deus está falando? Não é para a igreja, está falando para o povo judeu que está vivendo esse episódio no tempo deles. Eles estão sendo obrigados, o pacto deles com Deus é guardar a lei. Então Deus está pondo, se você obedecer é bênção, se desobedeceu, maldição, não tem escolha, está na mão deles a decisão. Está bem claro isso? Então isso aqui não serve para nós da nova aliança. Por quê? Deus falou aos pais de muitas formas, olha aqui, ó. Mas nos últimos dias nos falou por quem? A voz do Filho. O Filho nunca proferiu isso aqui, vocês estão entendendo ou não? Vai um pouquinho mais para frente. Aqui ele está dando um monte de... Vai falar sobre os falsos profetas. Ele vai caminhando. Olha o versículo, aliás, o capítulo 21. Isso aqui está na lei. Então olha lá, versículo 18. Deuteronômio 21, 18. Até nós chegarmos no 28, onde nós queremos. Então ele diz assim: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à da sua mãe, ainda castigado não lhe dar ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade, à sua porta. E lhes dirão: esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Está na lei isso aqui ou não está? Por que quem não prega o Velho Testamento não prega isso também? Vocês estão entendendo como a lei era? Agora eu não posso pegar esse texto aqui. O próprio Deus que disse não matarás, está mandando pegar um filho contumaz e rebelde e beberrão e apedrejá-lo até a morte. Está na palavra de Deus ou não está isso aqui? Mas isso aqui faz parte da velha aliança. Vocês estão entendendo isso ou não? Foi dito isso para quem? Na lei eles tinham que cumprir isso aqui. Foi dito isso para quem? Para quem era obrigado a guardar toda a lei. Agora eu não vou pegar um texto desse e transferir para a nova aliança. Por quê? Porque não tem nada a ver com a nova aliança. Era um texto para quem vivia debaixo de lei. Está vendo como a lei era dura? A lei é ferro e fogo. Então muita gente hoje não tem uma visão de Jesus Cristo. A visão deles é o Deus do Velho Testamento, é o rei, é ferro e fogo, é prova e dificuldade, mão de Deus. Uma boa parte, principalmente dos pentecostais, eles creem mais nisso. Toda hora é prova, toda hora é castigo, toda hora é rei, toda hora é Jeová. Não é verdade isso? Agora isso aqui está na palavra de Deus. Serve para a nova aliança? Isso não serve. Mas não está na Bíblia, está. Deus não falou, foi Deus que falou. O que o versículo 1 diz? Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Foi Deus que falou isso aqui, ó. Mas nos últimos dias, como que Deus fala? Não fala mais pelos profetas, está falando pelo Filho. Então nós vamos ouvir a voz de quem? A voz do Filho. Está bem claro isso no seu coração? Por isso que eu preciso discernir. Quando eu estou no Velho Testamento, eu tenho que olhar e falar: para quem Deus falou isso? Que povo era esse? Isso aqui estava debaixo de lei? Eu tenho que analisar, porque senão eu leio qualquer coisa aqui e falo assim: Deus está falando, mas não vejo que Deus está falando para aquele povo. Eu não sou o povo da lei, nós somos o povo da graça. Então fico numa confusão, numa complicação. Você vê quantos pregadores pegam as coisas do Velho Testamento e impõem sobre a igreja que tem que ser assim, coisas ditas para o povo judeu, que não tem nada a ver para quem está na nova aliança. E a maior parte das pregações de hoje, o que é? Velho Testamento. Pode ver, é só Velho Testamento. Dificilmente você encontra um pregador da nova aliança, porque a nova aliança é totalmente diferente da velha aliança. Vamos mais para frente para chegarmos lá. Chegarmos no capítulo 28, que eu quero ler isso com você. Esse capítulo 28, anteriormente o povo está se comprometendo a obedecer a Deus. O povo é obrigado a obedecer a Deus. Então Deus
está dizendo isso para eles. Olha o versículo 1 do capítulo 28 de Deuteronômio. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que hoje vos ordeno. Qual eram esses mandamentos? A lei. Então Deus está ordenando o povo, hoje você tem que guardar isso. Então se vocês tomarem cuidado de guardar os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que bendito serei na terra. Tudo que eu tocar, aqui ó, de onde ele pegou essa música? Aqui ó, olha lá, versículo 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão. Lembra, vocês estão entendendo? Um puro louvor da lei, né? Tudo que eu tocar vai prosperar. De onde ele tirou essa música? Daqui ó, da lei, não tem nada a ver. Então a gente canta, mas sem entendimento. Para quem Deus está dizendo isso? Para quem está debaixo da lei, é obrigado a guardar a lei, está vivendo o pacto da lei. Tem nada a ver com a igreja nem existia. Continua a leitura. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará em abundância bens no fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra. O Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar a chuva à tua terra, no tempo para abençoar a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno. Qual o mandamento? A lei, para os guardar e os cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Agora vem os castigos. Se eles não cumprir, vem o rei. Olha o rei. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje vos ordeno, qual era a ordenança de hoje para eles? A lei. Então virão todas as maldições sobre ti e te alcançarão. Tudo ao contrário, olha lá. Maldito serás tu na cidade, maldito será no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído. Eu posso pegar esse texto e trazer para a Nova Aliança? Não posso. Por quê? Porque alguém está obrigado a guardar a lei. Nós não estamos obrigados a guardar a lei. Essas maldições vêm em desobediência à lei. Como diz o primeiro versículo de Hebreus, havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais. Olha aqui, ó, aos pais. Isso são palavras faladas aos pais, aquele povo da velha aliança. Está bem claro isso na tua mente ou não? Sim ou não? Versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça, e tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência pegue a ti,
até que te consuma a terra, que passes a possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica. Olha o Deus do rei, tá vendo? O Senhor te ferirá com a tísica, a febre, a inflamação, com calor ardente, a secura, com crestamento e a ferrugem. Isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor dará pó, cinza. Dos teus céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Quem fará cair? O Senhor. Vocês estão vendo o castigo ou não? Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo ou não? Olha a visão do Deus do Velho Testamento. Um Deus que arrebenta todo mundo, que faz mal, que põe a doença, que traz a maldição. Vocês entendem isso ou não? Pode falar. Pergunta, Carlos. Essa maldição aqui é para aqueles que estão na lei. Em Gálatas diz que são esses que vão viver isso aqui, né? Estando na lei, né? Então, em Gálatas, o Carlos está dizendo em Gálatas que está escrito que aqueles que não vão se justificar pela graça, eles voltam para a lei, estão debaixo de maldição. Qual maldição da lei? Isso aqui era a maldição da lei, era o castigo de Deus pela desobediência. Então olha a severidade da coisa. Continua, Carlos. Exatamente. Essas são as maldições que em Gálatas 3,13 Cristo tomou sobre si as maldições da lei. Ele se fez maldito no meu lugar. Então na cruz do Calvário, todo esse castigo aqui, meus irmãos, essas doenças, essas maldições, que era o castigo pela desobediência da lei, Cristo assumiu na cruz e se fez maldito no meu lugar. Mas então isso não tem nada a ver conosco, essas maldições. Vocês estão entendendo ou não? Agora, quem prega a maldição hereditária, ele pega esse texto, está vendo? Você vai desobedecer a Deus, você está debaixo de maldição. Mas isso aqui é para quem estava no pacto da lei. Tem nada a ver com a graça de Deus. E você está vendo como Deus era terrível, ou era preto ou era branco. Não tem misericórdia no Velho Testamento. Vocês estão entendendo? É reio. Mas hoje tem pessoas que estão nesse mesmo pacto. Mas não entende a graça. Ainda eles estão com a visão de Deus assim, ó. Né? Eles gostam só dessa parte das bênçãos aqui, ó. Você vai ser cabeça, você não vai ser cauda, você vai estar por cima, você nunca vai estar por baixo, você vai emprestar para muitos, você não vai tomar emprestado, né? Então eles gostam disso aqui. O teu inimigo vai vir o teu inimigo, ele vai fugir por 7 caminhos de você. Ele vai vir por um caminho e vai fugir por 7, né? Vocês estão entendendo isso? Você não vê essas pregações nos dias de hoje? Vai ser cabeça, não vai ser cauda, tudo que você tocar vai prosperar. Ó, é pura lei isso aqui. Para quem Deus está dizendo isso? Deus está falando aos pais. Esses são os pais do Velho Testamento. Vamos supor que a pessoa encontrou Jesus Cristo. Então, vamos supor que a pessoa aceitou Jesus Cristo. O que Paulo falou para a graça, para os Gálatas? Da graça decaístes. Vós que quereis ser justificados da lei, vocês caíram da graça. Então, ainda que a pessoa tenha encontrado Jesus Cristo, é um filho de Deus. Mas se ela não assumir a graça e o Evangelho, e ficar crendo nisso, ela vai cair debaixo de maldição. Por quê? Porque é isso que ela crê, você está entendendo? É isso que ela quer. Ela está rejeitando a graça, se desviando da graça. E tentando ser justificado pela lei. Então, você pode ver, nesses nossos irmãos pentecostais, as profecias, só rei, só castigo, porque isso está dentro deles. Vocês estão entendendo ou não? Eu falo isso, sei que vai para a internet, e fica aberto. Falo exatamente, o que é a parábola do rei incompassível? Tinha um homem que devia muito para um rei, e não tinha com que pagar. Então o rei falou, olha, vende a esposa, vende todo mundo, para ele pagar o que deve. Ele falou, tem misericórdia, rei, não faça nenhum mal, me perdoe e tal. E esse rei perdoou. Aí o que ele fez? Ele saiu e encontrou um que devia pouquinha coisa para ele. Aí ele agarrou esse pelo pescoço, começou a sufocar dizendo assim, me paga o que deves, né? E não perdoou a pequena dívida. Ele tinha sido perdoado de uma grande dívida e não perdoou a pequena. Aí os súditos do rei viram o que ele fez, anunciaram o rei, olha, aquele que quem perdoou muito,
está enforcando um lá que não perdoou, que deve uma pequena coisa e não quer perdoar. Aí o rei falou, chama ele de volta. Falou, malvado, eu não te perdoei a grande dívida porque você pediu para que eu tivesse misericórdia, e agora você encontrou alguém que não te devia nada e vai lançar ele na cadeia. O que o rei fez? Mandou ele para a cadeia e fez tudo aquilo que já havia perdoado. Então é um tipo disso. Veja bem, olha, é uma coisa, vamos supor que alguém lhe deu, queira lhe dar um grande presente, e você recuse aquilo, aquele presente vai lhe beneficiar muito, você recuse aquilo, rejeite aquilo, profane aquilo e segue um outro caminho. Então a mesma coisa, Deus mandou Jesus Cristo, é a graça de Deus, é o melhor que Ele tinha. Agora quem rejeita tudo que Cristo fez, é uma afronta para tudo aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Então, se o indivíduo ele volta para a lei e rejeita a graça, ele está debaixo dessa maldição, porque ele mesmo se pôs debaixo dessa maldição da lei. Vocês estão entendendo isso ou não, queridos? Tá? Tudo bem? Podemos ir mais para frente? Quero ler. Agora, nós temos que entender uma outra coisa. Por causa do pecado, nosso corpo está sujeito à doença. Então você pode ficar com a vista fraca, você pode ficar com dor no joelho, porque os seus ossos gastou a cartilagem. Isso não é maldição, é um desgaste. Você pode dar uma dor de barriga, uma dor de cabeça, né? Você pode, por quê? Porque a doença existe. Está bem claro isso? Desde que Adão pecou, já expliquei bem isso. A doença não existia. Quando a doença passou a existir? Você não vê Deus dizendo, e Deus criou as doenças. Né? Mas por que a doença existe? O que é a doença? Destrói o corpo humano. Porque entrou o pecado no mundo e surgiu a doença por causa do pecado. Então, mesmo a pessoa sendo um crente, fiel a Deus, na nova aliança, ele pode ter um problema físico, ele pode ter uma deficiência, pode ter triglicérides porque não está comendo bem, mas isso não é maldição de Deus, porque nosso corpo está sujeito a isso. Mas na visão de quem está na lei, todo mal que acontece é um reio de Deus. Vocês estão entendendo? Ele não tem essa visão. É castigo, é castigo, é castigo, é castigo. E as profecias deles é castigo. Tá? Então vamos ler mais aqui. Olha lá, versículo 28. Não, vamos ler aqui versículo 25 em diante de novo. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Olha lá, agora é o contrário. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e os animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com úlcera, as úlceras do Egito. Olha lá, as maldições que caíram sobre o Egito, com tumores, com sarna, com prurido, que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação de espírito. Apalparás ao meio-dia como cego apalpa nas trevas, e não prosperará nos teus caminhos, porém somente serás oprimido, roubado os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-á de uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificará casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não desfrutarás. O teu boi será morto, os teus olhos, porém deles não comerás. O teu jumento será roubado de diante de ti, não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos, tuas filhas serão dados a outro povo, e os teus olhos o verão, desfalecerão de saudades todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da tua terra e do teu trabalho comê-lo-ás um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido, quebrantado todos os dias. E assim vai adiante. Então você está vendo para quem é uma palavra dessa? Eles estão fazendo um pacto com Deus de guardar, e Deus está dizendo assim: você tem que guardar, se você guardar é bênção. Se não guardou, essa maldição vai vir sobre você. Agora, nós que somos igreja, Cristo se fez maldito na cruz do Calvário.
Ele tomou sobre si todas essas maldições. Você acha que isso aqui é um texto válido para a nova aliança? Não é. Deus falou aos pais. Isso aqui foi a voz de Deus dos pais do Velho Testamento. Agora imagine uma pessoa que não tem esse discernimento. Ela vai fazer uma mistura do novo com o velho. Ela vai crer mais nisso aqui do que na nova aliança. Mas não está na Bíblia, meus irmãos. Não está no Velho Testamento, mas uma palavra dirigida a quem? Aos pais, ao povo da velha aliança. Mas é Bíblia, a gente crê na Bíblia toda. Claro, foi Deus que escreveu e inspirou o Velho Testamento. Claro, porém essa palavra é uma palavra para quem está debaixo da lei. Está bem claro isso ou não? Sim ou não? Vamos ver outro texto? Pode falar. Nossa, você não viu no tempo da Alemanha nazista, que matou 6 milhões de judeus? Até outro dia isso estava acontecendo. Por que eles queriam matar os judeus e os ciganos? Porque era o povo de Deus. Se cumpriu até pouco tempo isso aí. Né? Vocês estão entendendo essa fala ou está meio confuso? Por isso, tudo que eu ouço de pregador que prega, eu tenho que falar o seguinte: espera aí, onde está isso que essa pessoa está falando? Para quem foi falado isso, em que época? Deixa eu ver na Bíblia. Se você cair no Velho Testamento, ele está falando com o povo judeu, o povo de Israel, então não é para você. É Deus falando para um povo que está vivendo nesse tempo. Nós vivemos numa nova aliança. Então o escritor de Hebreus, ele está dizendo, Deus falou a nossos pais de muitas maneiras. Ele sabe que os judeus que estão ouvindo, eles vão ler a carta dele, tem na mente deles todo o Velho Testamento. Ele está dizendo, ó, Deus falou aos nossos pais. Muitas maneiras Deus falou através dos profetas, mas nos últimos dias, como que Deus está falando? Pelo Filho. Quem é o Filho? O herdeiro. Aí nós vamos depois explicar como é esse Filho. Nós vamos ver que a visão de Deus do Velho Testamento, eu vou repetir muito isso, era a visão só do Deus que põe a mão do relâmpago, do trovão, da fumaça, que nem na cabeça de muitos hoje, tudo é Deus o Deus do rei, é o fogo, é Jeová o relâmpago, tudo é fogo, 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 porque a cabeça deles é o Deus da lei, é a revelação que eles tinham de Deus do Velho Testamento. Mas Jesus apareceu sem fogo, sem relâmpago, sem fumaça, apareceu simples, mas Deus em forma de homem apareceu aqui na terra. A revelação do Novo Testamento, a visão de Deus é totalmente diferente. Isso, você vai ver que o Velho Testamento inteirinho é assim, é o que o Divaldo disse. O povo obedecia, era abençoado. O povo desobedecia, era levado em cativeiro, ia para a Babilônia, era arrebentado. Aí lá se arrependia, Deus trazia de volta para Jerusalém. Aí você vê Esdras e Neemias construindo o templo, construindo o muro. Aí o povo largava Deus, aprontava tudo de novo em outra nação, derrubava tudo, arrebentava tudo. Eles obedeciam, dava certo. Desobedeciam, vinha o rei. O Velho Testamento inteirinho é assim. Inteirinho, pode ver, uma hora eles estão em cima, daqui a pouco eles estão arrebentados lá embaixo, uma hora eles estão bem, estamos com tudo, deixa Deus de lado, daqui a pouco vem o rei, é todo mundo levado em cativeiro. O Velho Testamento inteirinho é assim, inteirinho é assim. Está clareando isso na sua mente ou não? Está clareando, você está entendendo? A pior coisa é alguém na igreja hoje com visão só da velha aliança. Isso, a Bíblia toda é palavra de Deus, ele está dizendo, claro, mas eu tenho que compreender a Bíblia com esclarecimento. Por isso que eu preciso estudar, ver, analisar. O crente inteligente estuda, medita na palavra, não acredita em qualquer coisa, entende? Então, quanto tempo a gente passa sem saber isso, e você lê uns textos do Velho Testamento e fica oprimido. Você vai orar a Deus, vê um Deus do rei o tempo todo. Acontece qualquer coisinha na tua vida, vem lá aquela irmãzinha, a mão de Deus, a mão pesada de Deus, você fez alguma coisa de errado, né? Não é isso? Você não vê isso nessas igrejas pentecostal de monte, vê ou não vê? Só rei. Aquelas irmãzinhas levantam profetizando, porque já vai descer a mão. Meu Deus, eles estão numa lei lascada. Não tem uma visão nada do amor e do perdão de Deus. Não é isso? Vocês todos não viram isso? Eu também vi.
Hoje você vê que não é nada disso. Então, isso aqui, uma palavra falada por Deus, mas é claro, mas falada a quem? Aos pais. Então nós não estamos nisso aqui. Está na Bíblia, está na Bíblia. Mas eu não vou pegar a igreja do Novo Testamento e ficar dizendo, se você obedecer, vai ser abençoado, né? Se desobedecer, ó, um cajado de Deus. Por quê? Porque nós não vivemos no tempo deles, nós não estamos no pacto da lei, nós estamos no pacto da graça. Vamos a outro texto da palavra de Deus, vamos lá, Êxodo, nós estamos em Deuteronômio, né? Vamos em Êxodo, volta um pouquinho, Gênesis, Êxodo. Êxodo 3. Um texto também muito pregado. Deus se revelou a Moisés através de uma sarça, né? Vamos lá, Êxodo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oriental do deserto, chegou no monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa sarça de fogo, no meio de uma sarça, de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te achegues para cá. Olha lá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó. E escondeu o rosto, e Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-los o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu, do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios estão oprimidos. Até aí. Então, Deus falou com Moisés através de uma sarça? Falou, Moisés está lá. Moisés já tinha largado o Egito há muito tempo, não é? Se casou com a filha de um profeta de Deus estranho, frustrado porque abandonou tudo no Egito, veio lá cuidar de ovelha, mas ele era um chamado de Deus. Deus aparece, aquela sarça, sabe que é uma sarça, que nem uma moita de mato seco, né? Aquilo começou a pegar fogo e não se consumia. Quando Moisés chegou lá, o anjo de Deus estava lá e Deus falou através da sarça. Deus falou com Moisés? Falou. Através da sarça? Falou. Mas nunca mais na Bíblia, presta atenção, nunca mais com ninguém Deus falou através de uma sarça. Foi só com Moisés, havendo Deus falado outrora aos pais de muitas maneiras. Olha aqui uma maneira que Deus falou, através de uma sarça com Moisés. Mas nunca mais. Repare bem se alguma vez no Novo Testamento Jesus se referiu a esse texto da sarça. Se alguns dos discípulos falaram a respeito da sarça, e que tinha algum milagre, né? Eu já vi gente trazendo uma moita, pondo na igreja, dizendo que teve uma revelação que aquela era uma sarça ungida, e todo mundo que olhar para a sarça, Deus vai falar, e, né? Eu já vi tudo isso no Novo, gente falando nos dias atuais, mas Deus nunca mais falou com ninguém através de uma sarça. Agora eu posso pegar esse texto, tentar levar a igreja nessas coisas, que é a igreja do Novo Testamento. Então Deus falou, está na palavra de Deus, está aqui, mas falou aos pais, na velha aliança. Na nova aliança Deus fala onde? No Espírito. É totalmente diferente a voz de Deus. Vocês estão entendendo isso claramente ou não? Só para a gente começar a trabalhar em Hebreus. Então repare bem, o escritor de Hebreus sabe que aquela gente toda que é judeu, que guarda a lei, tem tudo isso aqui na cabeça. Então ele está tentando mostrar que veio uma outra voz agora, que Deus falou aos pais pelos profetas, de muitas formas,
Deuteronômio é Deus falando, a sarça é Deus falando, mas agora a voz de Deus mudou. Deus não está falando mais como falou no Velho Testamento. Deus agora veio na terra falar através do Filho. É totalmente diferente a voz do Filho. Então o escritor de Hebreus vai começar a trabalhar na mente deles, para tentar fazer com que eles enxerguem que Deus agora está falando de uma forma diferente. Vem uma nova mensagem, uma nova visão, uma nova forma de Deus falar. E qual é? Deus agora não vai mais falar pela sarça, Deus não vai mais falar através de Moisés com a lei. Deus agora vem falar com o Filho pessoalmente, que é Deus vem falar aos homens pessoalmente. É totalmente diferente. Está claro ou não? Ler um texto aqui que uma vez eu fiquei com a barriga até assim, ó. Ezequiel 3, vamos lá, Ezequiel 3. Pegar algumas coisas do Velho Testamento, porque você vê gente pregando isso hoje ainda, e a igreja fica oprimida. Então Ezequiel 3, Ezequiel teve muitas revelações de coisas futuras e castigo do povo de Deus, uma série de coisas, mas não é isso que nós vamos falar. Então Ezequiel capítulo 3, cheguei lá, vamos ler aqui do versículo 16 em diante. Você vai ver a vocação de Ezequiel no capítulo 1, a visão dos querubins que ele teve um monte de visões aqui. Deus falou muito no Velho Testamento por visões, mas no versículo 16 ele está dizendo isso aqui a Ezequiel. Olha que palavra dura, ele está dizendo que Ezequiel é um atalaia. Quem é um atalaia? Que nem um vigia. Enquanto todo mundo está dormindo, ele está lá vigiando. Ele é um atalaia, está vendo se o inimigo vem, está lá para proteger, é como se fosse um vigia. Então Deus está pondo Ezequiel como um atalaia de Israel. Ele vai ter que profetizar para o povo de Israel. Ele diz assim, ó, versículo 16: fim dos 7 dias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Olha lá, quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Presta atenção nisso. Ele está dizendo: Ezequiel, se eu falar para você, ó, aquele lá é perverso, avisa ele, hein, que eu vou castigar ele. E você não avisar ele morrer, sabe de quem eu vou cobrar o sangue dele? Da tua mão. Olha que coisa terrível. Uma vez eu ouvi um pregador pregando isso, dizendo que se eu não avisar o ímpio, o pecador, que ele vai para o inferno, Deus vai requerer o sangue dele da minha mão. Nós estamos na nova aliança. O povo estava andando tudo errado no pecado, e Deus levanta Ezequiel para mostrar o erro e a condenação do povo. Agora Deus iria cobrar de Ezequiel se Ezequiel não falasse. Esse texto tem alguma coisa a ver com a igreja? Não. Na igreja cada um dará conta de si no juízo. Na igreja cada um será julgado por suas próprias obras, não é pelas obras dos outros. Está bem claro isso? Deus na nova aliança não vai requerer meu. Imagine se Deus vai requerer o teu sangue, de vocês todos, de mim. Coitado de mim, nem o meu próprio eu consigo. Entende isso? Mas isso aqui não está na palavra de Deus, não é Bíblia, é Bíblia. Deus não falou? Falou. Mas serve para a igreja isso, para a nova aliança? Nós queremos que a palavra de Deus toda é inspirada. Claro, cremos no Velho Testamento, claro. Mas isso aqui não é uma palavra para a igreja, é uma palavra para Ezequiel, que tem que profetizar para Israel naquele tempo. Agora imagine eu levar você a crer nisso aqui, ó. Primeiro a pessoa que você sair ali fala de Jesus, que ela vai para o inferno. Se você não falar ela morrer, eu vou requerer o sangue da tua mão. Você já ouviu isso? Eu acho que você já ouviu isso, né? Ainda tem isso, essas cobranças que matam. Então, meu Deus, a pessoa... Eu falei uma coisa para ela: o Deus vai requerer o sangue de mim, nem o meu eu tenho dado conta. Como é que eu vou? Deus vai cobrar o sangue de uma pessoa de mim, porque eu deixei de falar alguma coisa. Imagine esses que dão rosa orada e falam assim: vai para a igreja, Deus vai te libertar. Imagine isso, nunca falou nada da verdade. É ou não é?
Então Deus, na nova aliança, não está cobrando sangue de ninguém, de nenhum de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Cristo veio ao mundo e fez o sacrifício perfeito. E nós temos que pregar o Evangelho, não a lei. Então as pessoas, você lança o Evangelho, é o que importa. Deus não está requerendo sangue de ninguém das nossas mãos. Mas se não tiver essa compreensão, Deus falou aos pais de muitas maneiras. Deus não falou isso aqui? Falou ou não falou? Não está na Bíblia. Mas é comigo isso? É com Ezequiel, não tem nada a ver com a igreja. Nós nem somos povo de Israel, nós somos igreja. O povo de Israel é o judeu. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Está bem claro isso na tua mente? Olha lá, vou continuar a leitura, versículo 19. Mas se o avisardes o perverso, ele não se converter da sua maldade, do seu mau caminho, perverso, ele morrerá em sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Não é a alma do perverso, é a tua. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não o avisaste, do seu pecado morrerá, as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo para que não peque, ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Então, olha o encargo de Ezequiel, meu Deus do céu, coisa esmagadora. Agora, está na palavra de Deus isso? Está na palavra de Deus, mas é uma coisa para a igreja. Então o escritor está trabalhando na mente deles. Lá no passado Deus falou de muitas formas, agora a voz de Deus mudou. Deus agora está falando pelo Filho nos últimos tempos. Está falando por quem? Pelo Filho. Agora não adianta eu ficar querendo ouvir a voz de Deus nessas coisas todas. Eu não vou ouvir, porque eu não estou vivendo esse tempo de Israel, nem estou vivendo o tempo de Ezequiel. Eu estou vivendo nos últimos dias. Então a base da nossa fé não é Velho Testamento, é Novo Testamento, o sangue da nova aliança. Está bem claro isso no seu coração ou não? Cássia, está bem claro isso? Tereza, Meire, né? Então vamos voltar, eu tenho que ir repetindo para ficar na tua mente até você se cansar. O escritor é alguém que conhece muito o Velho Testamento, o escritor de Hebreus. Pode ser um judeu, a gente não sabe quem escreveu. Ele está vendo aquele monte de gente nascida debaixo da lei, debaixo de lei de Moisés, conhece tudo da lei. Como é que ele vai falar do Filho para essas pessoas? Então, olha, Deus falou lá no passado assim, mas agora está tentando trazer a mente delas para a nova voz de Deus, para a nova fala de Deus. Agora nos falou pelo Filho. Então, eu falo isso sempre. Agora a igreja que só fica na velha aliança, ela está com essa cabeça aqui, gente, só fica lá no Velho Testamento, Isaac, Jacó, Abraão, Moisés, Neemias, ano disso, tem igreja todo ano é um ano de alguém do Velho Testamento, você percebe? Todo ano é um ano de alguém do Velho Testamento. Meu Deus do céu, porque está totalmente cego para a visão da nova aliança. Então a igreja que está voltada para a velha aliança, ela tem essa mentalidade aqui, ó. Ela não consegue ver a nova aliança, o sacrifício de Jesus Cristo. Está bem claro isso? Vamos lá, outra coisa, só para a gente terminar. Já passou a hora, né? Posso ir mais um pouquinho? Então volta lá em Êxodo 12. Aquilo que eu sempre prego aqui sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? O povo viveu 430 anos escravo do Egito, Deus mandou as pragas. E esta é a 10ª praga, morte dos primogênitos. Deus manda que Moisés ordene ao povo de Israel que mate um cordeiro para cada família. Se a família fosse pequena, chamava o vizinho, né, para ajudar a comer o cordeiro. Eles iriam fazer o quê? Passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Dentro das casas eles iriam estar vestidos, cajado na mão, roupa de viagem, uma massa de pão asmo que não precisa fermentar, que demora muito.
eles iriam comer a Páscoa. Então Deus falou: vocês matem esse cordeiro, passem o sangue nos umbrais da porta. É a Páscoa. Quando eu passar, só não vai haver morte na casa que tiver a marca do sangue. Não é porque lá dentro da casa eles eram bonzinhos, eles eram santinhos. Não, o sangue era a cobertura. Então a casa que tivesse a marca do sangue, nenhum mal entraria ali. Então Moisés pregou isso para o povo fez tudo certinho, morreram todos lá no Egito. Mas o que aconteceu aqui em Êxodo 12? Nenhum do povo de Israel que tinha a marca do sangue foi tocado. Agora, quem é esse cordeiro da Páscoa no Novo Testamento? Já te expliquei, é Jesus Cristo. Ele é o cordeiro de Deus, entende? Ele derramou o sangue dele, o sangue é a nossa cobertura. Então aquele que está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, da nova aliança, tem a cobertura do sangue. Nenhuma praga do Egito vai tocar nessa vida, porque ele tem a marca do sangue. Você aceita? Nem demônio algum pode tocar na vida dele. Por quê? Quando veio a morte e começou a matar os primogênitos do Egito, desde os animais até o filho de Faraó, nenhum da casa do povo judeu foi tocado. Por quê? Por causa da marca de um sangue. Não é porque eles eram santinhos e bons, é porque o sangue era a proteção daquele povo. Então nós no Novo Testamento, Jesus é o nosso cordeiro que já morreu, o sangue foi derramado. E a nossa cobertura, nós somos justificados por esse sangue. Então assim como lá na velha aliança, ninguém foi tocado porque tinha a marca do sangue, nós da nova aliança não podemos ser tocados pelo diabo, porque somos justificados, temos a cobertura do sangue. Acredita nisso ou não? Agora eu vou pegar a igreja, levar lá para Êxodo 12, eu vou distribuir aqui, meus irmãos, um suco de uva com óleo ungido, que representa sangue. Agora você vai lá, passa na tua casa. Vocês estão entendendo? Eu escondo o verdadeiro cordeiro, que é Jesus Cristo, a nova aliança, a forma que Deus fala nos últimos tempos, e leva a cabeça das pessoas a fazer isso aqui, ó, ficar ungindo parede, porta, com suco de uva, sangue, e o mal não vai entrar, e se o mal tiver, vai sair. Está aqui na palavra de Deus, mas isso serve para a nova aliança? Agora entenda isso: o crente não comemora a Páscoa. Você já entendeu que não existe Páscoa para nós? Agora vem a Páscoa. Então nós vamos fazer a festa, muito bom. Mas nós não comemoramos Páscoa, gente. Já preguei isso 1000 vezes aqui. Páscoa é coisa dos judeus, eles estão na velha aliança ainda, comemorando Páscoa. A Páscoa para nós na nova aliança é a ceia do Senhor. Aí se vier alguém aqui na frente falar não sei o que da Páscoa é errado, eu vou mandar dali um copo com água na testa, porque não entende o que está fazendo. Vocês aceitam isso? Vocês entendem isso ou não? Então olha, Páscoa não tem, olha, onde tem coelho aqui, onde tem ovo de Páscoa, onde tem coelho, não tem nada disso, isso não existe, meus irmãos. E nós somos a igreja do Novo Testamento, nós não comemoramos Páscoa. Você quer dar um ovinho de Páscoa, criança não entende, pode dar, não é pecado, não. Quer dar um coelhinho para ela, na cabeça dela, vai na escola, vai ser lá com os bigodinhos, né? Deixa ela à vontade, não vai falar assim, é o demônio, não vai falar, não sabe nada, ela nem se converteu ainda, deixa ela vai crescer. Mas para a gente não existe Páscoa, é ceia do Senhor que a gente pratica todo segundo domingo de cada mês. Fala, Tereza. Pães e ervas amargas, que era o sofrimento. Ela falou assim, então não seria chocolate, seria os pães, as ervas amargas. A gente tinha tudo que comer com um cajado na mão, né? Entende isso ou não? Naquela noite eles foram libertos do Egito? Foram. E nós, o nosso cordeiro nos libertou de total escravidão que tínhamos. Nós somos livres agora. Páscoa para nós não existe, então, mas eu posso pegar a igreja, levar ela a fazer isso aqui, ó. Isso aqui.
E aí ela fica cega para o verdadeiro cordeiro, para o verdadeiro sangue que foi derramado. Mas Deus não falou isso na velha aliança para os pais? Falou. É palavra de Deus? Mas é claro que é palavra de Deus. Mas nos últimos dias, como Deus falou? Nos últimos dias Deus falou pelo Filho. E onde está a voz do Filho? É a nova aliança. Eu não posso dizer que a voz do Filho está só em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas a voz do Filho é as cartas de Paulo. Paulo não disse que o evangelho que ele recebeu, ele não aprendeu de homem algum. Ele teve uma revelação direta de Jesus Cristo. Olha a voz do Filho. A voz do Filho é o Novo Testamento, tudo que ele fez e que nos livrou do Velho Testamento. Então o que o escritor de Hebreus quer fazer? Ele está escrevendo essa carta para o pessoal da lei. Eles precisam crer em Jesus Cristo, entender a mudança para a nova aliança. Então ele quer trazer a mente deles para ouvir a voz, a nova forma que Deus falou, a voz falada pelo Filho. E agora ele vai explicar o que? Vamos lá para Hebreus 1. Nós vamos tratar isso na sexta-feira que vem. Um pouquinho de cada vez, né? Hã? Nossa. Então, esse do 12 já vimos, né? A Páscoa. Hã? Não, não li, só expliquei. Vocês já sabem bem isso. Agora volta lá para Hebreus 1. Onde nós começamos. Vamos ler de novo. Versículo 1 até o 4, ele diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. Como que Deus falou? De muitas maneiras, pelos profetas. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então imagine a cabeça do judeu agora ouvindo isso. Espera aí. Nos falou pelo Filho, que é herdeiro de tudo, que fez o universo. A cabeça do judeu foi lá para Gênesis 1. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Espera aí, ele está dizendo que esse Filho é o que fez o universo? Vocês estão entendendo ou não? Imagine o nó que está dando. Então, espera aí, esse Filho aí é o mesmo Deus lá do começo. Espera aí, então ele é Deus. Então o escritor vai ter um trabalhão grande para fazer essa transição, para levar eles à compreensão da nova aliança. Certo, queridos? Então imagine eles ouvindo isso. Esse Filho é herdeiro de todas as coisas, e esse Filho fez o universo. Agora olha o versículo de número 3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Até aí. Agora imagine a cabeça dos leitores desta carta, dos judeus. Então esse Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão de Deus. Esse Filho é tudo isso. E o nosso Jeová do Velho Testamento? E o morro? E onde fumegou? E onde teve relâmpago? Estão entendendo a dificuldade que o escritor vai ter? Sim ou não, queridos? Assim que essa dificuldade que quem está debaixo de lei tem de entender a graça. É a mesma coisa. É a mesma cabeça, é a mesma coisa. E agora o escritor vai dizer que esse Filho que é Cristo, ele é a expressão exata de Deus. Ele é o Deus encarnado. Ele é o resplendor, ele é o brilho. Então imagina aquele judeu para entender isso, né? Moisés desceu lá com o rosto brilhando. Agora esse Filho é o brilho de Deus, não é uma questão de rosto de Moisés. É muito grande isso. E nós vamos trabalhar nisso na semana que vem. Então ele fez uma pergunta boa. Quando eles começaram a pregar, eles tinham que pregar Jesus Cristo. Não tinha os escritos ainda do Novo Testamento. Então como é que eles começaram a pregar Jesus Cristo? Através do Velho Testamento. Quer ver? Vê a primeira pregação de Pedro, olha lá. No dia do Pentecostes, olha lá. Olha o discurso de Pedro, Atos capítulo 2.
Foi uma boa pergunta, né? Os discípulos aqui sabiam tudo ainda da nova aliança? Não sabiam. Eles foram tendo revelação na medida que os dias foram se passando, eles foram tendo revelação de Jesus Cristo sobre o Novo Testamento. Quando Jesus morreu e ascendeu aos céus, os discípulos não sabiam tudo, nem o apóstolo Paulo ainda era convertido. Então como eles começaram a pregar Jesus? Eles foram nos textos do Velho Testamento e fizeram justamente isso. Olha, está vendo esse aqui, ó? É esse que veio agora aqui, a começar a apontar para Jesus. Olha a primeira pregação de Pedro, versículo 14 de Atos 2, olha lá. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes, pensando sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha lá, começou a pregar o que estava acontecendo, se cumprindo. Olha lá: acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão sonhos vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, no céu, e sinais na terra: sangue, fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de quem? Olha lá, do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei essas palavras: Jesus o Nazareno. Olha lá, ele começou a citar Joel, o Velho Testamento, agora ele já começa a falar de Jesus Cristo. Olha lá: varões israelitas, atendei a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse por ela retida. Porque a respeito dele diz Davi, olha lá, eles foram buscar o Velho Testamento: diante de mim vinha sempre o Senhor, que está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo veja, o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Olha lá: que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou dos mortos, todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Como que eles começaram a pregar Cristo? Falaram de Joel, falaram de Davi, mas apresentaram Cristo cumprindo tudo aquilo que havia profetizado no Velho Testamento. O que aconteceu? Eles não ficaram assim: quem quer aceitar Jesus agora levanta a mão. Quando eles ouviram essas palavras de Pedro, compungiu-se o coração deles, mudou o coração. E o que nós vamos fazer? Agora vocês têm que crer em Jesus e ser batizados. Como que eles começaram a pregar Jesus Cristo? Através das promessas do Velho Testamento, até que eles foram tendo uma visão clara do Evangelho e escreveram as cartas, e houve a transição do Velho para o Novo, e nós vivemos o Novo. Fala isso, mas vamos pegar esse ponto. A questão que ele está dizendo é o seguinte: a questão de estudar a palavra. Veja bem, se você for ver Pedro, Paulo foi um dos homens mais instruídos no Novo Testamento, mas os demais apóstolos não fizeram teologia,
não fizeram hermenêutica, homilética, não tiveram essa parafernália de coisa, que se a gente puder fazer é bom, não vamos desprezar. Mas eles tiveram revelação do Espírito Santo. E eles escreveram essas coisas que todo mundo fica estudando até os dias de hoje. Está claro isso? Então, o que acontece? Você quer fazer uma teologia? Pode fazer. Mas se você começar, você que é um nascido de novo, começar a ler cada carta do Novo Testamento, meditar, estudar cada uma delas, orar, você vai ter a mesma visão que todos eles tiveram. Por quê? Porque a Escritura, Pedro disse, não é de particular interpretação. Qualquer pessoa que tem o Espírito Santo, sincero do coração, pode ter uma profundidade enorme nas Escrituras. Está bem claro isso? Agora, o que Paulo fala a respeito do ensino? Quer ver? Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 4. Nós temos que estudar as Escrituras, né? Temos que saber. Então ele fala do aperfeiçoamento. Ele fala dos ministérios que existem na igreja. Efésios capítulo 4. Ele fala assim, ó. Ele fala sobre a unidade da fé, mas depois ele vai ali, ó. Versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Até aí. Então por que Deus levanta esses dons ministeriais? Esses apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. O que é um mestre? Mestre é aquele que primeiro aprendeu todas essas coisas e se tornou um mestre por Deus. Agora o que ele vai fazer? Ele vai ajudar os demais irmãos mais novos para ter uma mesma unidade de fé, para trazer os irmãos a um conhecimento que ele já tem. Agora qualquer um em qualquer lugar que é nascido de novo, que for meditando, ele vai ter revelação da verdade do Evangelho. Sim, então, e o próprio apóstolo Paulo, quer ver, ó, o Paulo fala aqui em Timóteo 2,15, deixa eu ver aqui se é o primeiro, ou é o segundo, vamos ver se é 2,15 também. Ele está instruindo Timóteo, né? Isso, versículo 2 Timóteo 2,15, ele fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem o quê? A palavra da verdade. Então, todos nós que somos obreiros, ele fala, procura apresentar-te a Deus, não é ao homem, nós temos que nos apresentar a Deus, como um obreiro que não tem que se envergonhar, que sabe mexer com a palavra de Deus. Então é importante tudo isso. Tá bom, queridos? Então vamos ficar por aqui.